pode encher o pulmão agora. Expandir o diafragma e tensionar as pregas vocais. É do Brasil! Não sei se foi bem, né? Olha, consegui? Será que eu consegui fazer um É do Brasil? Vou fazer de novo, viu? O cara já começou, vocês estão vendo, né? Eu não fiz nada ainda, só porque eu mandei o do Brasil. Gente, o Dia Mundial da Voz, celebrado no dia de hoje, surgiu por aqui, veio também na Semana Nacional da Voz. Em 1999, um projeto organizado por um grupo de médicos, fonoaudiólogos, e professores que buscavam aí conscientizar sobre a saúde vocal. Por isso, na matéria de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho com a voz, que é realizado nos jornalistas aqui da TV Atalaia. Olha só. Interagir na sociedade requer diversas formas de comunicação. A voz é, sem dúvidas, a mais importante, pois é através dela que conseguimos transmitir ideias, sentimentos e intenções. A sua sensibilidade permite expressar emoções como alegria, raiva e surpresa, e isso só de ouvir o tom da voz. Esses são exemplos do seu uso no dia a dia. Mas o que falar de sua importância para quem trabalha com ela? Cantores, apresentadores, locutores, repórteres. Estar com uma voz saudável é indispensável para poder desempenhar a melhor performance. E para cuidar da voz existe um profissional de fundamental importância, o fonoaudiólogo. Por isso, eu estou aqui com Eslane Melo, que vai falar um pouquinho do que faz o fono. Isso mesmo. Dentre as áreas da fonoaudiologia tem a área da voz. E nosso objetivo é trabalhar com reabilitação, com condicionamento vocal, tem a questão da prevenção, assim como aperfeiçoar as vozes. Então, quando a gente fala em trabalhar a voz, nós estamos falando tanto de voz cantada quanto voz falada. E o que é voz falada e o que é voz cantada? A voz cantada é a voz do cantor, mas a voz falada, a gente tem a voz artística e a voz não artística. Por exemplo, a voz artística, a gente entra os locutores, os atores. A não artística são aqueles outros profissionais que trabalham com a voz. O jornalista, o professor, os influenciadores digitais, que eles não se consideram como profissionais da voz, mas eles são profissionais da voz também. E o professor ali é clássico, eles são profissionais da voz, mas a gente entra ali o corretor de imóveis, o vendedor de loja, por exemplo, que tem um desgaste vocal. E padres, pastores, eles também são profissionais da voz. E aí a gente trabalha a voz falada. Com essa diferença que você colocou dos profissionais, todo mundo tem que cuidar da voz. Todo mundo tem que cuidar da voz. A gente tá pensando aí em crianças, em adultos, em idosos, que aí a gente pode ter uma presbifonia, que é o envelhecimento da voz. Criança, por exemplo, tem o hábito de gritar quando está brincando, E aí, com esse falar muito alto, com esse gritar, ele pode causar lesões em pregas vocais. E aí, a gente precisa reabilitar esse distúrbio vocal. Então, quando nós falamos em distúrbios da voz, nós não estamos falando em só distúrbios provenientes da profissão. Ele pode também dar em idosos e em adultos também. Olha, você falou sobre hábitos que não fazem bem à voz, mas eu já queria que você pincelasse aí sobre os vários hábitos que não fazem bem. Perfeito, eu falei aqui sobre falar muito alto, em gritar, mas tem um que é bem clássico, que é... O pigarro? Não faz bem. Não faz bem. Mesmo limpando depois a voz. Ele é, por exemplo, em uma outra área da fonoaudiologia, ele é ótimo, que ele é realmente uma manobra de limpeza. Mas quando a gente vai olhar para o aspecto vocal, quando a gente faz o pigarro, é um atrito muito forte na prega vocal. Então a gente sugere o quê? Que ao invés de pigarrear, a gente tussa. É muito melhor. O atrito, há um atrito, mas o atrito é muito menor. Nós falamos do pigarrear, falar alto, gritar, o sussurrar, Lohan. Não pode? Não pode. A gente tem que diminuir o tom de voz, mas não precisa sussurrar. Sussurrar. Porque a gente tem uma vibração na prega vocal que também não é boa. A gente pode baixar o tom de voz, mas não precisa sussurrar, tá certo? Por exemplo, quando a gente estiver em ambientes muito ruidosos, tomar cuidado pra gente não fazer competição vocal. Então a gente tá no meio do show e aí de repente começa a gritar. Não precisa, chega mais próximo da pessoa com quem você está falando e começa a articular bem as palavras.
Então é a articulação que vai ajudar nessa produção da voz, nessa saída da voz. Então nós falamos que aqui é a fonte e aqui é o filtro. Então eles estão juntos trabalhando em consonância. Então a produção da voz ela acontece aqui, mas é aqui que dá ressonância, que dá articulação, que é aqui que é o filtro. A projeção. Da voz. A projeção da voz, que é uma outra coisa bem importante que nós trabalhamos. Então nesses momentos que tiver muito ruidoso, mantenha o seu tom de voz, chega mais próximo da pessoa e articula bem. Uma coisa que é bem clássica, que é a falta de hidratação. E essa daí é porque às vezes a gente pensa na hidratação como algo muito importante para o corpo inteiro, mas para a voz é essencial. É essencial, porque a prega vocal, ainda que a água não passa nessa região, tá certo? Mas ela precisa deixar a região ali acima bem hidratada. A mucosa, aqui a bochecha, os lábios, a língua, ela precisa estar hidratada. Ela precisa ter um pouquinho de fluido para que quando as pregas vocais elas vibrem, elas estejam hidratadas, porque senão aumenta o risco de causar uma lesão, que está tendo vibração sem fluido, sem uma vibração com atrito. A gente falou muito sobre o que não fazer, né, para não acabar prejudicando a voz. Mas o que fazer para cuidar dessa belíssima voz? Que aí a gente entra na área de prevenção e de condicionamento vocal. Então, de cara, aquecimento, desaquecimento vocal. O desaquecimento ele é tão importante quanto o aquecimento. Deixar a região bem hidratada, nebulização, se possível. A gente fala assim, uma hidratação direta e uma hidratação indireta. A indireta é a gente bebendo água, então indiretamente a gente está deixando aquele corpo ali mais hidratado, as mucosas mais hidratadas. E diretamente, como? Através da nebulização com soro fisiológico. Então aquelas gotículas ali, elas chegam mais próximo da região da prega vocal para deixá-las bem hidratadas. Então articular bem as palavras, tomar cuidado com a alimentação, principalmente antes do uso profissional da voz. Mas o mais importante, Lohan, se você é profissional da voz, ou não sou profissional da voz, mas estou ficando rouco por mais de 15 dias, estou tendo uma dificuldade para falar, estou ficando rouco, a voz está quebrando, o que é que eu preciso fazer? Você precisa procurar um fonoaudiólogo. Isso é a melhor coisa, porque aí deixa com a gente que a gente vai encaminhando esses sintomas vocais e até descobrir e principalmente reabilitar o que for necessário. Olha quantas dicas valiosas a Weslane passou aqui para mim e para todo mundo que acompanha o Você em Dia. Agora, o trabalho dela é essencial para todos nós que trabalhamos aqui no Sistema Atalaia de Comunicação. Afinal de contas, ela faz um acompanhamento e um trabalho muito importante. Isso mesmo. Aqui, algumas pessoas podem até achar que a gente só trabalha a voz, mas não. A gente não trabalha a voz, a gente trabalha os aspectos verbais e os aspectos não verbais. Por quê? A gente precisa garantir que vocês passem a informação de uma forma eficiente. Só que quando a gente fala de uma informação eficiente, dessa transmissão de forma eficiente, nós não estamos falando só de voz. Nós estamos falando em gestos, articulação, prosódia, entonação, velocidade de fala, assim como os aspectos faciais, eles têm que estar de acordo com a informação que está sendo passada. Imagine ali, a gente está comemorando o carnaval, apresentando os festejos juninos aqui da nossa cidade e tá assim. Olha, acabou de sair a programação dos festejos juninos, mas sair no Gol de São João. Então, esses aspectos estão relacionados à comunicação, é responsabilidade do fonoaudiólogo e é esse o trabalho que eu desenvolvo aqui também. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Voz. Por isso, fomos acompanhar o trabalho da Weslane com o nosso time da TV Atalaia. Começando com a diva Jaqueline Cruz, que arrasa na apresentação do Você em Dia e logo depois do programa faz aquela fotobiomodulação para auxiliar na recuperação vocal. Já a voz marcante de Dilvan Fontes no Jornal do Estado recebe os cuidados com o Mindvox, que ajuda no controle auditivo e da voz. A importância da fono é essencial. Uma fono com o profissionalismo que nós temos da Weslane, né, ajuda todos nós que utilizamos a voz, que vivemos da voz, né, na televisão. É muito importante porque você sempre está colocando a voz em dia, a voz sem nenhum problema, e você diz as notícias, no meu caso, né, com maior facilidade.
É porque é claro e evidente que antes, tempos atrás, não existia isso, né? Ter ao nosso dispor uma fonoaudióloga. E antigamente não tinha isso. A gente já tinha mais uma dificuldadezinha de falar esse negócio todo. Hoje não. Hoje nós estamos com a famosa voz radiofônica, né? Como se fala, né? A voz radiofônica, a voz melhorou bastante, né? Principalmente com o trabalho da fonoaudióloga. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Porque graças a ela minha voz ficou bem melhor, tá outra coisa, melhorou bem mais, né? E então só quero agradecer a ela de todo o coração por esse trabalho que ela faz com todos nós aqui da TV Atalaia, né? Viu só quantos cuidados a nossa equipe recebe para poder usar a voz nas diversas atividades e levar o melhor para você, telespectador? Então, fica a dica para cuidar desse instrumento tão importante de comunicação. A fonoaudiologia ela é gigante, mas ainda os fonos que trabalham nessa área, numa empresa de telecomunicação, ainda nós somos muito poucos, né? E fazer parte dessa pouca quantidade é gratificante. E é saber, principalmente, que a TV Atalaia sabe a importância de cuidar dos seus colaboradores. Então eu estou assim, muito alegre, muito feliz de fazer parte da TV Atalaia, de estar representando. Eu sempre falo assim, que eu não estou aqui como Weslane Fono somente. Eu estou representando uma categoria, né? Uma grande categoria aí, que a gente vem divulgando a fonoaudiologia, a gente vem divulgando a fono da comunicação, na oratória, na voz. Então não estou somente eu aqui, né? Os fonoaudiólogos que trabalham com essas e tantas outras áreas que tem a fonoaudiologia. É feliz demais. Eu sou apaixonada, não vou mentir.